Amados irmãos, graça e paz, nós vamos fazer umas reflexões a respeito de um grande profeta de Deus, que é Eliseu. Efetivamente, meus irmãos, Deus quer que conheçamos as aventuras de grandes homens, né, coordenadas por Ele, através dos grandes profetas que Ele levantou para fazer suas obras. E nós destacamos hoje a figura de Eliseu, está lá no livro de 2 Reis. E nós vamos encontrar muitas referências a este profeta, cuja atuação nos deixa estupefatos. Ele foi um verdadeiro super-homem, tal os poderes que ele recebeu de Deus. Todos os reis de Israel, de sua época, e aqueles reis de cidades circunvizinhas, o conheciam de perto. Ele tinha características tão peculiares, meus irmãos, que o fez ser denominado de o homem de Deus. Expressão esta que realmente o identificava. Ele era humilde, simples, apesar de pertencer a uma família abastada. Ele era lavrador, jovem, que tinha muitas posses. Seus pais tinham muitas propriedade de gado. E quando ele foi chamado para exercer o ministério junto com Elias, ele não se apegou aos bens materiais. Por isso, Deus o escolheu. Ele era grandemente comprometido com o reino de Deus, se entregando inteiramente à obra. Vivia colado a Eliseu, de quem era profundo admirador. E quando Elias sentiu que sua hora de partir para o Pai estava chegando, ele fez uma pergunta a Eliseu: o que você realmente quer, meu irmão? Eliseu então respondeu: eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Seria pedir demais? Absolutamente não, pois este seu desejo não exprimia vaidade, mas amor pela obra, uma vez que ele realmente a possuía no seu íntimo, esse amor fecundo pela obra de Deus. Uma vez me fizeram uma pergunta dessa quando eu assumi o ministério: João, qual é a sua pretensão? Eu simplesmente respondi: pregar o evangelho e trabalhar para o reino. Meus irmãos, existe algo melhor na face da terra do que isso? Né? Isso é como acumular um tesouro no céu. E Eliseu recebeu exatamente aquilo que pediu: uma porção dobrada do poder, da unção e do espírito de Elias. Tanto é assim que Elias participou de 16 milagres e Eliseu 32, o dobro. Elias presenteou a sua capa a Eliseu. A capa de Elias era toda a sua riqueza. O homem de Deus, ele não acumula riqueza na terra, pois sua maior riqueza é a graça e a presença de Deus em sua vida. Naquele tempo não haviam grandes catedrais, mas havia salvação e milagres. Estava Eliseu e Elias às margens do rio Jordão, quando uma carruagem de fogo com anjos, que eram soldados de Deus, aí levou Elias para o céu num redemoinho. Eliseu ficou maravilhado e com a capa de Elias na mão, ele precisava atravessar o rio. Então ele pensou consigo mesmo: o Jesus de Elias, onde está? No íntimo ele sabia que o Deus de Elias era o seu Deus. Então ele tocou nas águas com aquela capa e as águas se abriram. Ele pôde então passar para a outra margem do rio. Foi este o seu primeiro milagre, por confiar no Deus de Elias, que é o nosso Deus. Ele pergunta, meu irmão: tem você confiado nesse Deus? Quem nele confia
sempre tem belas histórias para contar. Foi por essa confiança que o rio se abriu. Daí nós tiramos a primeira lição desse texto. Esse milagre é um atestado de que Deus é o mesmo, ontem, hoje e será o nosso Deus para sempre, não apenas de Elias. Se formos servos humildes e obedientes como ele, nós poderemos atravessar os jordões da vida, que são figuradamente os problemas e obstáculos com os quais nos deparamos. Na outra margem, Eliseu se deparou com os filhos de Elias, que logo reconheceram que Eliseu estava com o espírito de Elias e o reverenciaram. E dali para frente surgiu mais um profeta de Deus, que tinha a porção dobrada da graça e da presença de Deus em sua vida. Aquela mesma porção que fora dada ao Elias. E os milagres foram acontecendo ao longo da vida de Eliseu. Vejam, certa feita, ele e seus seguidores pararam em Jericó. Estavam com fome. Ouviu falar daqueles moradores ali de Jericó que a situação não estava nada boa. É que a água do seu manancial estava contaminada e a terra era estéril. Eliseu pediu um prato, um pouco de sal e o lançou nas águas do manancial daquela cidade e elas foram completamente restauradas. Ele prosseguiu viagem. Foi para um lugar chamado Gilgal. Lá ele se deparou com um quadro não menos triste. É que a fome imperava naquela região. O mundo sempre foi assim, meus irmãos, cheio de problemas, por consequências, naturalmente, da desobediência do homem. Como foi ontem, é hoje. O homem que não para de pecar. O profeta mandou que um servo colhesse ervas para que ele fizesse um caldo que servisse para alimentar sua fome. O servo foi colher, por não conhecer bem as plantas, trouxe junto umas ervas venenosas. E todas foram para a panela. Talvez pelo aroma, seus filhos perceberam que haviam ervas daninhas ali misturadas. O caldo estava envenenado. O profeta Eliseu pegou um pouco de farinha, só farinha, e jogou na panela. E o problema foi sanado. Acabou-se o veneno, todos comeram sem nenhum problema. Mais adiante, a Bíblia nos conta que ele curou o oficial Naamã de lepra. Isso é uma história bastante conhecida. Noutra ocasião, os moabitas, inimigos ferrenhos do povo de Israel, que a cada primavera passava por suas terras espalhando terror, surgiram de repente. A essa altura, Eliseu já havia morrido. E no cemitério onde estavam seus ossos, os israelitas estavam enterrando um cadáver. Quando viram chegar de repente os moabitas, eles, assustados, correram às pressas e deixaram o cadáver cair por cima dos ossos de Eliseu. Quando o cadáver tocou nos ossos do profeta, aconteceu um milagre. O cadáver reviveu. Este fato gerou, ao longo da história, algumas polêmicas teológicas. Mas, irmãos, nós podemos traçar perfeitamente um paralelo desse episódio quanto ao seu verdadeiro significado. Vejam, os moabitas viviam infernizando a vida dos israelitas, causando grande perturbação. Muitos até questionaram a existência de Deus. Então, Deus, naquele episódio em que o cadáver ressuscitou, deu um recado para eles, dizendo: olhem, Eliseu está morto, mas eu estou vivo. Me busquem e eu chegarei até vocês, lhes protegendo de todos os males. Ele quis evidenciar ali que estava vivo, mesmo depois da morte de Eliseu, que
Na verdade, os milagres de Eliseu eram feitos por ele, por Deus. A verdade é que nenhum profeta, nem ninguém, faz milagres. São apenas usados por Deus para fazê-los, né? Remontando ao tempo em que Eliseu estava vivo. Então a Bíblia continua assim a nos relatar histórias fabulosas dos feitos de Eliseu, que vale a pena contar. Veja mais essa. A Síria, cujo rei tinha uma índole beligerante, quer dizer, era dado à guerra, né? E tinha um exército muito forte para invadir e dominar Israel, ele posicionou suas tropas sitiando o território israelita para apanhá-los de surpresa. Deus, porém, que sempre amou e ama aquela nação, usou o profeta Eliseu para avisar ao rei de Israel da época o intento do exército sírio opressor. E isso se repetiu algumas vezes. Sem o elemento surpresa, a Síria se retirava para repetir aquela mesma operação noutras oportunidades. No entanto, Eliseu, avisado por Deus, ia ao rei e o prevenia. O monarca sírio, ele ficou intrigado com aquele estado de coisas, chamou seus oficiais para questionar o fato de que achava que havia alguém infiltrado em sua tropa que estava envidando intento traiçoeiro, avisando as manobras que ele fazia contra Israel. Um de seus oficiais, no entanto, conhecia a figura de Eliseu e disse: não, meu bem, veja bem, isso parte do profeta Eliseu, que é um homem de Deus. Então, diante desta informação, o que decidiu o rei da Síria? O que era natural. Ele decidiu matar o profeta Eliseu. Então, que residia na cidade de Dotã, que ficava no território israelita. Então ele sitiou mais uma vez o território de Israel, fechando todas as entradas e saídas. Geazi, que era auxiliar de Eliseu, a Bíblia chama de o moço, ele acordou pela manhã e se deparou com aquela cena: soldados aos montes, né, em grande quantidade, fechando todas as entradas e saídas do território, e ele ficou apavorado. É natural. Correu para avisar o profeta. Será que Eliseu se abateu quando soube disso? Evidentemente que não, né? Você, meu irmão, como se sentiria, ou como se sente numa hora como essa, em que se vê ameaçado por problemas? Eliseu não estava nem aí, pois ele tinha fé em Deus. Vocês têm orado a Deus? Têm nele confiado? A reação de Geazi foi diferente da de Eliseu. Por quê? Porque o profeta sabia de sua proteção. E aí Eliseu questionou: de que tens medo, Geazi? Ele então respondeu: meu senhor, como não ter medo? Um exército inteiro para nos destruir? Eliseu lhe disse então: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Está lá no texto bíblico, em Reis, 2 Reis 6, 8 em diante. Então ele orou para que Deus abrisse os olhos de Geazi. E Deus assim o fez. Abriu os olhos de Geazi, então ele pôde ver que o monte onde eles estavam estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Então aí nós teremos uma segunda lição. Meus irmãos, Deus sempre manda que seus anjos acampem ao nosso redor. Peçam a Deus e creiam para que seus olhos abram para esta realidade.
fim de que vocês possam ver com os olhos da fé. Assim como Geazi, que abriu os olhos transcendentais e pôde ver a operação do amor e da proteção de Deus, do milagre. Vocês conhecem a força de um anjo, meus irmãos? Olha, um anjo sozinho, ele foi capaz de remover a pedra do túmulo de Jesus, que pesava 5 toneladas, tinha 4 metros de altura, 60 centímetros de diâmetro. Imagine, um anjo apenas vale por um exército. Então, meus irmãos, por que nós devemos temer? E veja o que nos diz a Bíblia, a palavra de Deus, lá em Salmos 34:7. Deus nos assegura: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra dos perigos. Meus irmãos, muitas vezes nós somos tomados de apreensão e mesmo diante dos perigos da vida, mesmo sabendo, quando nós conhecemos a Bíblia, que Deus está conosco, mas muitas vezes nós somos tomados de apreensão, de medo, diante das adversidades e dos perigos que a vida nos cerca. Nós sabemos, meus irmãos, que o Satanás é um leão que ruge à nossa espreita, armando laços, tentando por todos os meios nos levar à corrupção e nos tragar. Mas os anjos, que são os exércitos de Deus, acampam ao nosso redor. Assim nos assegura o general desse exército, quando nos diz: agindo eu, quem impedirá? Contamos, portanto, com esse incalculável potencial de força ao nosso favor. Por que temer? Por que se lamuriar tanto? Isso desestabiliza as nossas defesas orgânicas. Então, meus irmãos, oremos a Deus, para que Ele nos abra os olhos da verdade e nós não continuemos na incredulidade, não sejamos incrédulos. Deus, através do seu amor, do seu poder, está sempre conosco. O que aconteceu depois desse fato que nós acabamos de narrar? Eliseu orou e pediu a Deus que deixassem aqueles soldados no estado de cegueira. Aí foi o inverso, né? Assim aconteceu. Os soldados ficaram sem ver nada. E o profeta foi até eles e então disse: olha, vocês estão no caminho errado. A pessoa que vocês querem encontrar não está aqui. Eu vou levar vocês até lá. Deus então fez com que eles acreditassem nas palavras do profeta, mesmo porque eles estavam cegos e não tinha outra saída. Então ele os levou até Samaria. Ora, Samaria é justamente onde se situava o rei da região norte de Israel. Naquela época, o reino de Israel havia se dividido, era a parte norte e a parte sul. E era, naturalmente, território inimigo daqueles soldados. Os papéis se inverteram. Eles ficaram nas mãos do exército de Israel. O rei de Samaria expressa a Eliseu o desejo de matar aqueles soldados. Afinal, eles eram seus ferrenhos inimigos. Todavia, Eliseu não os deixou realizar esse intento por orientação de Deus. Mandou então que o rei os alimentasse e os mandasse embora. Ele fez um banquete e alimentou todos os soldados e os soltou. Aí nos vem a terceira lição desse texto. Meus irmãos, nós devemos ter tolerância, paz e amor para com o próximo, em qualquer circunstância, não importa seja ele inimigo ou não. Temos, portanto, benignidade uns para com os outros. E também nos vem a quarta lição a seguir.
é que nós devemos entregar a Deus nossos problemas com fé e paciência para esperar os resultados da ação de Deus. Uma grande lição para nós, meus irmãos. Vejam, o rei atendeu aquela ordem divina, mandou então que eles dessem comida, todos se fartaram, sendo liberados para voltar para o seu rei. Afinal, também, Deus não os poderia culpá-los por estarem cumprindo ordens do seu rei. Ele lhes deu também a oportunidade, de igual modo, dele mostrar a honra e glória, né, do Deus Altíssimo. Amados irmãos, é necessário que nós nos esvaziemos do espírito de emulação, ou seja, o espírito de contenda, de raiva, vingança nunca, meus irmãos. E assim atingirmos o estágio de profunda comunhão com Deus, na confiança plena de que Ele é poderoso, tem o diabo debaixo dos seus pés e dedica a nós, seus filhos, profundo amor em seu coração. Resta-nos tão somente confiar, orar e esperar a ação genuína, perfeita do nosso Deus Altíssimo. Isso nós conhecemos perfeitamente através do estudo da Bíblia e das experiências próprias que nós passamos ao longo da nossa vida. Quantas vezes, meus irmãos, eu sei, vocês já oraram a Deus em situações aflitivas e tiveram dele a resposta. Não é verdade? Isso fique bem guardado em vossos corações. São lições preciosas que nós devemos pô-las em prática em nossa vida diária. Vamos orar? Queremos, Deus, nosso eterno Pai, te agradecer as lições que tu trouxestes, ó Deus, para nós e que nos tens trazido ao longo desses dias em que nós estamos tendo mais oportunidade de estudarmos a tua palavra, Senhor. É um momento propício para isso. E estas lições, elas estão se aprofundando em nosso ser para servir para nós próprios, servir de alerta, nos servir como lições preciosas para as nossas vidas ao longo dos dias que nós passamos na terra e haveremos de passar. E queremos, Senhor, te agradecer pelos teus servos, que tu os tens segurado em suas mãos. E que assim seja, Senhor. Tenha misericórdia de todos eles. Ser com aquelas pessoas que tiveram parentes íntimos, que passaram pela experiência de hoje já estar contigo, aqueles que já tinham seu nome escrito no livro da vida, porque tu os chamasses e haverás de chamar ainda muitos outros, ó Deus. É tua vontade. Nós devemos aceitá-la de pronto. Obrigado por tudo, ó Deus. Nos livra e nos dás provisão nesses dias, ó Deus, em que há um quadro social de profunda tristeza no mundo, porque muitos estão perdendo seus empregos, as suas fontes de renda. Ser conosco, nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, hoje e sempre.